queridos irmãos, como eu falei a princípio, este é o programa Voz da Igreja, edição do Ministério Feminino na nossa congregação, a Assembleia de Deus, Templo Central, quarta etapa no Conjunto Ceará. As nossas irmãs estão muito ocupadas pela realização de uma festa no próximo final de semana, e algumas delas enfermas, incluindo a minha esposa, e hoje eu estou apresentando no lugar delas já tenho uma certa prática para fazer, e fazer o trabalho que as irmãs fazem com graça na nossa congregação e nas outras. Tem muitas mulheres ungidas nas nossas congregações e nós louvamos a Deus por causa delas, pelo trabalho delas, pelo empenho delas. Elas, quando realmente se envolvem no trabalho, geralmente são muito competentes. E eu louvo a Deus pela minha esposa e pelas nossas queridas irmãs na congregação. Um trabalho que está sendo extraordinário, feito na nossa congregação, trabalho infantil, com a coordenação de uma mulher, a irmã Sônia Vasconcelos, e 2 homens para ajudá-la. E está funcionando, e nós acreditamos, eu acredito até o fim. E nós acreditamos e louvamos a Deus pela vida das nossas queridas irmãs. A leitura para a nossa meditação, Evangelho, conforme escreveu Mateus, capítulo 20, versículos 29 em diante, que diz assim: Saindo eles de Jericó, seguiu uma grande multidão. E eis que 2 cegos assentados junto do caminho, ouvindo que Jesus passava, clamaram dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, cada vez clamavam mais, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E Jesus, parando, chamou-os e disse: Que quereis que vos faça? E disseram eles: Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhes nos olhos, e logo seus olhos viram, e eles o seguiram. Bendito Deus, Pai Celestial, estamos em Tua presença. Te louvamos pela palavra, suplicamos pela igreja, suplicamos pelas nossas irmãs e irmãos. Ó Senhor, te louvamos pelos Teus servos, Pai, que continuam clamando, necessitando, Senhor, e acreditando na Tua provisão. Amado Pai, ouve a nossa oração. Nós oramos, nós agradecemos no santo nome de Jesus. Amém. Louvado seja para sempre o nosso Senhor. Meus queridos irmãos, a palavra de Deus, ela nos ensina, ela nos ajuda a compreender a grandeza de nosso Senhor Jesus Cristo, a grandeza das Escrituras e a confiança do homem. O ser humano, ele tem na sua vida, na sua experiência, nas suas provações, o homem tem muitas vezes a oportunidade de certificar-se da veracidade da palavra de Deus. A promessa de nosso Deus, feita ao rei Davi, era de que do fruto dos seus lombos, ou da sua geração, levantaria o Cristo, enviaria o Messias. E o Messias, no conceito judaico, no conceito dos que acreditavam na palavra, o Messias, ele teria funções múltiplas. Ele libertaria o povo do poder dos estranhos.
Ele traria a alegria aos corações entristecidos. Ele guiaria as pessoas por um caminho mais, digamos, mais fácil para chegar ao Senhor. As pessoas que ouvissem o Messias, elas seriam instruídas pela sua palavra, pelo seu conselho santo, e aprenderiam com base na sua palavra e não batendo a cabeça, tateando, tentando de alguma forma para ver se acertavam. A mensagem de Deus para com Davi era muito clara. O Senhor levantaria da sua geração, da sua descendência, o Messias da nação. Quando Jesus Cristo nasceu em Belém, na família de Davi, na terra de Davi, na pequena propriedade que pertenceu aos ancestrais de Davi, o céu e a terra se uniram em louvor. Os anjos apareceram cantando, os pastores foram visitados por estes anjos, os pastores estavam cuidando de seus rebanhos e eles tiveram o privilégio de receberem as novas do nascimento de Jesus Cristo mediante uma proclamação angelical. E esta palavra, ela se espalhou. O tempo passa e eles tiveram, com certeza, alguns momentos de muita dificuldade para acreditar. Há algum tempo, os pastores disseram que tinham ouvido e tal, mas ninguém ouviu nada mais, ficou nisto. É porque o Messias, ele seria, no conceito das Escrituras, a voz de Deus, o príncipe de Deus, o filho de Deus. Mas no conceito nacional, para que ele recebesse realmente e cumprisse a sua missão, ele deveria estar envolvido com o seu povo, envolvido de tal forma que ninguém viesse a duvidar. E Jesus, no seu ministério terreno, andando, visitando, conversando com as pessoas, fazendo benefícios às pessoas, ele estava saindo de Jericó. Existem umas dificuldades bíblicas para alguns leitores, principalmente pessoas menos preparadas, pessoas neófitas, que algumas versões dizem que ele estava saindo de Jericó e outras dizem que ele estava entrando. Mas existia a Jericó amaldiçoada, a velha Jericó, e existia a nova Jericó, construída próximos às ruínas, e, portanto, alguém saindo de uma Jericó entrava na outra. Isso não tem dificuldade para quem conhece a história bíblica e a história de Israel e a geografia. Então, Jesus estava saindo de Jericó, e uma multidão seguia o Senhor Jesus naquele momento. E 2 cegos também têm uma dificuldade em relação. Um dos evangelistas diz que era um cego e Mateus diz que eram 2. E como é que a gente conhece isto e chega à conclusão? Um cego falou. E o escritor que mencionou só um, mencionou o cego que falou com Jesus. Mas aqui, diz que os 2 estavam assentados junto ao caminho e ouviram que era aquele barulho, aquela movimentação, era o Senhor Jesus que estava passando, era Jesus que ia passando. E, com certeza, além daqueles homens conhecerem a palavra,
eles também certamente já ouviram falar que Jesus estava visitando de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando a palavra e fazendo maravilhas. E eles clamaram: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Era uma forma absolutamente bíblica de reconhecer Jesus como o Messias. Reconhece o senhorio de Jesus. Ele nem mencionaram o nome. Não menciona-se o nome de Jesus aqui. Eles dizem Senhor. O Novo Testamento foi escrito em grego. E para reconhecer aqui é Kyrion. Kyrion, Senhor. Senhor, filho de Davi. Senhor, tu que é o Messias, tem misericórdia de nós, tem compaixão de nós, socorre-nos. Jesus, no meio de uma multidão, e esta multidão tinha lideranças, tinha pessoas bem próximas de Jesus e os seus discípulos presentes, e não sabemos quem repreendeu os cegos, mas da multidão alguém os repreendia para que se calassem. Ora, quem estava necessitado eram os cegos. Quem está necessitado é quem pede ajuda, é quem clama por ajuda, quem clama por socorro. E a multidão os repreendia para que estivessem calados, para que estivessem quietos, para que não incomodassem o mestre. Mas o texto nos diz que eles continuaram clamando. Eles, porém, cada vez mais clamavam e diziam a mesma coisa. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. O Senhor Jesus já tinha ensinado em algumas ocasiões a respeito da oração, a respeito da necessidade de clamar para ser ouvidos. O Senhor Jesus parou ao ouvir este clamor e os chamou a si. E faz uma pergunta a eles: que quereis que vos faça? E a resposta óbvia daqueles homens que estavam pedindo socorro, mas eram cegos, podiam estar pedindo ajuda, pedindo esmola, pedindo dinheiro, pedindo alimento. Mas eles disseram: Senhor, queremos ver, que os nossos olhos sejam abertos. Jesus já tinha transformado a água em vinho, Jesus já tinha ressuscitado mortos, Jesus já tinha dado vista aos cegos, Jesus já tinha purificado os leprosos, Jesus já tinha feito muitos milagres, e Jesus tinha constituído os seus discípulos como um colégio apostólico, como um grupo apostólico, e Jesus tinha ordenado seus discípulos a fazerem igual, e na missão, anunciando a palavra, limpando os leprosos, ressuscitando os mortos, dando vista aos cegos, repreendendo os demônios e fazendo maravilhas outras. Portanto, era da natureza da missão de Jesus fazer o bem. Jesus é o Salvador do mundo, mas, juntamente com a salvação eterna, o Senhor Jesus também proporcionava o bem-estar momentâneo, o bem-estar terrestre, a vida passageira também requer respostas divinas. E o Senhor Jesus, o versículo 34, diz que o Senhor Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhes nos olhos. E seus olhos foram abertos.
Senhor Jesus tocou nos olhos deles, seus olhos foram abertos, logo eles viram tudo, claro, tudo perfeitamente, e eles passaram a fazer parte da multidão. Eles seguiram o Senhor Jesus. Meus queridos, os milagres no Evangelho é uma realidade ainda hoje. Os milagres na Igreja do Senhor Jesus aconteceram em todos os séculos onde a Igreja teve oportunidade de se organizar, orar e pregar a palavra de Deus. Em plena Idade Média, existia a Igreja, muito antes do Lutero nascer, os ignorantes, auxiliados pelos perversos da religião, atribui o surgimento da Igreja Evangélica a Lutero. Mas, quando Lutero nasceu, já tinha pastor sendo queimado na fogueira. Já haviam ministros de Deus sendo queimados vivos. Eles eram amarrados vivos num poste, numa haste, lá numa estaca, numa árvore. Era colocado aos pés deles cargas e mais cargas de lenhas. Cargas de lenha era colocada aos pés deles. E eram acesos os fogos ao redor daquela árvore ou daquela estaca, daquele poste, e eles morriam asfixiados e eram incinerados ao ponto de não haver o que sepultar. Quando Lutero nasceu, isto já acontecia. Lutero, criança, viu isto acontecer. Portanto, a Igreja de Jesus não é obra de Lutero, é obra de Deus. A Igreja protestante teve a influência luterana, mas o Evangelho de Jesus é desde o princípio. E o Evangelho é salvação para quem crê, libertação do poder do mal e a cura dos enfermos. Os enfermos eram curados, os mortos ressuscitados, os cegos com a vista recuperada e a proclamação do Evangelho como missão principal da Igreja. Portanto, meus queridos irmãos, esta é a palavra de Deus, a palavra do Senhor. Em todos os momentos do ministério de Jesus, houve milagres. E em toda a história da Igreja de Jesus, houve e haverá milagres, contanto que pessoas acreditem para clamar por socorro e, portanto, que pessoas acreditem para proclamar o poder do Senhor. Que Deus nos ajude, nos abençoe e nos guarde. Que Deus também abençoe com saúde as nossas irmãs, a minha esposa que está enferma e outras irmãs que, além das dificuldades desse período de muita doença, elas estão extremamente ocupadas na organização da festa do Ministério Feminino no próximo fim de semana. Deus vos abençoe, vos guarde, vos ajude e não esqueça, a Igreja de Jesus Cristo não é obra de protesto. Não. O protesto do século XVI foi importante na Europa, foi importante no Ocidente e deu origem às igrejas protestantes. Mas, quando isto aconteceu, o Evangelho de Jesus já era proclamado, porque começou por ele e foi continuado por discípulos, onde foi possível proclamar o poder do Senhor. Não
esqueçam disto. Quando Lutero nasceu, os pregadores do Evangelho lá na Europa, lá nas biqueiras do Vaticano, já eram assassinados na Santa Inquisição criada pelo catolicismo. Então, Lutero não é responsável pela Igreja de Jesus. Lutero foi uma voz dissonante do catolicismo e que, na verdade, foi uma força grande na Europa para criar a Igreja Luterana e outras igrejas protestantes que surgiram depois. Deus os abençoe. Bendito Deus, Pai Santo, Pai querido que está nos céus, nós te louvamos, te exaltamos, bendizemos e agradecemos pela tua bondade. Querido Pai, guarda os meus irmãos, guarda as minhas irmãs, o ministério feminino na tua igreja abençoa. Guarda as senhoras, meu Senhor, na nossa congregação, minha esposa e as demais. Guarda, meu Senhor, a irmã Janilda e as demais companheiras no Templo Central. Guarda cada filha tua, guarda cada servo teu. Querido Senhor, ouve a nossa oração. Nós oramos, nós agradecemos no maravilhoso nome de Jesus. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, voltaremos. Amanhã tem o programa na terceira etapa do Conjunto Ceará e na segunda-feira estaremos de volta, se o Senhor nos permitir. Deus os abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.